Pega mais ou menos o pessoal aqui. Pode descer, aí se dirigir direto à igreja que tá dentro. É aqui pra lá, ó. É lá em forma de ferramenta. Tem banheiro lá, tá aqui pessoal. Mas só quando a gente chegar eu não vou lá. Vou fazer coleção. Estou sabendo que ele quer fazer coleção. E aí, eu vou descer. Bora, bora. Bora, gente, pode entrar. Precisa não, Berg, dá passa não. Quer dinheiro? Ela todinha. Olha para isto.
Tem uma bicicleta bem legal aqui. Aí você observa que os nichos, todos eles têm encimado ali uma concha. Então, como essa ermita aqui ela é uma ermita de litoral, eles vão botar mais ainda essa curva aqui, essa pedra. E é interessante, a cúpula não é para a igreja. É para a mas nesse caso aqui, conceder aí não é para a igreja, não é para a igreja. Mas ela foi reformada nos anos 80. Agora, quem se quer, lá dentro não funciona, né? E é exatamente a forma do cheiro. Agora, quem quiser me acompanhar, a gente vai dar uma olhada no local. Vamos assistir, inclusive, uma homenagem a Feliciano, né? Foi quem a gente A janela para ser o modelo que você estava falando. exato, seteira, né? Em forma de seta, que é para proteção. Oi. Ah, desculpe. Fala sobre a igreja, pelo amor de Mas o Deus. que eu já falei, perdeu. Elias. Sim, seteira, o que é isso? Seteira, para se proteger contra as escaramuças, principalmente dos índios, que eles usavam setas. Então esse tipo, você vê aquela árvore, que é a maneira de você se defender. E ele lá na frente é pequenininho, para não ser passado. Então por isso que chama seteira. Toda igreja que tiver isso aí, significa dizer que ela serviu de ponto de defesa. Porque quando os portugueses chegaram aqui, os índios eram violentíssimos, né? Deve levar em consideração isso. Verdade. Ô Elias, isso aqui, Elias. Isso aí é o púlpito. Em algumas ocasiões, o padre deixava de manter a missa de costas, que era comum, né? E ele se pronunciava para a população. Geralmente os homens bons, os senhores dirigentes das famílias e os clérigos. Então ele fazia dessa forma. E essa Isso aí é o simbologia, famoso cachorro, né? A essa perna. não, a simbologia A ali. simbologia exatamente está relacionada com a ordem religiosa. É Nossa Senhora de Nazaré, a ervilha, é o símbolo da ervilha. Tem uma pedra ali, de calcário, importante também. Bora, vamos ver aqui no lavabo. Não, é exatamente isso um trabalho contemporâneo. De um artista daqui da região, aí ele fez essa via sacra. É uma via sacra moderna. Isso aqui é uma via sacra popular, de um artista, Alcides Santos. Horas altas. Não, isso aqui é uma pia, né? Uma pia de água dentro. Não, eu sei, mas de toda forma tem alguma coisa assim que ganha ao redor também. Olha, gente, um detalhe que vocês não sabem. A senhora deve embora. Uma coisa assim, olha só. Quando vocês encontrarem numa igreja, qualquer igreja que vocês forem, encontrarem uma coluna e que ela tenha o tipo mais simples de ornamento que seja, que a gente chama de jônico, ele está
exemplo, se ele estiver próximo, geralmente você é encontrado dentro da igreja, mas eu vou colocar aqui um exemplo. Na entrada, ele representa a força. Onde ali? Na entrada da igreja. Sim. As colunas, ou pilares. E você encontra, quanto mais simples ele for, melhor. Porque aí representa a humildade que a igreja tem, né? Que deveria ter. Aí nesse caso você encontra o quê? Toda coluna na entrada representa a força da igreja, ou seja, a espiritualidade que ela representa. Passou depois que ela tem um espaçozinho entre a entrada e a nave principal. A gente até observou isso lá em Itabaiana. Então ela representa isso. E a coluna mais próxima do altar representa a sabedoria que a igreja transmite. Pode observar, toda a igreja ela tem sempre colunas, na entrada e próximo ao altar. Principalmente próximo ao altar porque tem o arco. E pela importância, pela... Exatamente. Aqui seria a questão, a força, que a influência dele é outra sabedoria que ela transmite. Força no sentido de poder também. Exato. Aqui é a certidão de nascimento da igreja. São poucas as igrejas que têm essa tradição. Então aqui é a placa memorial. Aqui tem em latim e justamente fizeram a transcrição aqui. 15 de outubro de 1631 foi concluída essa igreja aqui. Essa pedra estava dentro do... Não, ela sempre foi assim. Mas foi encontrada uma dentro do É, tem lá. Está lá dentro. Agora como vai ser aqui? Ó. Não é uma coisa muito comum, né, Lê? Hein? É não. Deveria ser, né? Deveria ser, né? Aí você tem a questão dos dons, né, a representação da graça, e no centro você tem a estilização do corpo de Nossa Senhora. Mas a coroa Aí era a coroa outra. é considerada a rainha. Tem uma ligação com Toda a água. Nossa Senhora é considerada rainha. A Então, boca- praticamente, a boca então, do- ela é rainha consagrada pela Igreja Católica. Está vendo ali, né? O cristianismo com a cruz. E aqui, Agora, só isso aí foi morto, né? Ele foi denunciando, ele foi seminarista aqui na Ermida. Ele passou um tempo aqui. Então, os irmãos, quando aconteceu o passamento dele, foi feita a comunidade se reuniu. Ele era uma pessoa muito querida, ele fez pelo serviço prestado, foi lá em Goiânia. Aí a comunidade aqui se reuniu, eles participaram, né, lá da questão do cortejo do féretro e todo. Aí depois eles fizeram uma homenagem a ele. Até hoje está registrado aqui. Ele não está enterrado aqui, não. Não. Está enterrado em 2003. Está vendo? Isso aqui tem alguma coisa a ver também com a sabedoria, isso daqui? A fita dessa ali? Não, tem não. Nesse caso não. É apenas, você observa que ela remete à questão de imitar o que tem lá fora. Mas aí, isso aqui a gente já coloca como uma parte anexa à igreja. A igreja em si, né? É outra coisa. Porque tudo que tem dentro da igreja, ela tem.